Você se orgulha de ter muito conhecimento em várias áreas? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente tem orgulho de saber um monte de coisa, de ter conhecimento em várias áreas. Mas será que nós devemos nos orgulhar, nos vangloriar de saber muitas coisas ou de conhecer vários assuntos? Em Jeremias, capítulo 9, nós encontramos: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se o conhecimento que nós temos, ele estiver sendo compartilhado, ele vai ser como uma semente plantada num solo fértil. Vai crescer, vai germinar e vai produzir bons frutos e novas sementes. O mesmo acontece com o nosso conhecimento. Muitas vezes nós estudamos tanto, mas tanto, que a gente fica com uma espécie de obesidade mental. Assim como existem os acumuladores de objetos, existem os acumuladores de conhecimento. As pessoas que estudam muito, guardam tudo para si. Eu mesma convivi com esse problema muito tempo. O meu medo, a minha insegurança, a vergonha de me expor, o medo do julgamento dos outros e o sentimento de incapacidade me impedia de compartilhar aquilo que eu havia aprendido. E sempre eu achava que tinha que aprender mais e que eu nunca estava pronta. Isso acontece com você? Todos esses sentimentos negativos que a gente tem, que acabam deixando a gente com baixa autoestima, são artimanhas do inimigo que ele usa para nos desviar daquele caminho que Deus tem para nós. Já parou quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender como você? E o quanto o nosso compartilhar é capaz de impactar positivamente na vida de uma outra pessoa? Mas para isso a gente precisa ter coragem de nos expormos. A gente não precisa se preocupar em agradar a todo mundo. A gente precisa se preocupar em agradar a Deus, fazer a vontade dele, fazer aquilo pelo qual fomos chamados aqui nesta terra, neste mundo. Será que Deus permitiu que a gente se capacitasse tanto, que a gente adquirisse conhecimento só para ficar para nós? Para a gente esconder esse conhecimento e não compartilhar? Se Deus nos deu a oportunidade de aprender, se Ele nos permitiu, se Ele apostou em nós, não foi nós que conseguimos sozinho, foi Ele que nos permitiu. E se Ele nos capacitou, foi para que a gente pudesse servir para o propósito dele e não somente para os nossos desejos egoístas. Muitas vezes, tanta diversidade de conhecimento, essa multipotencialidade, muito mais nos atrapalha do que nos ajuda. Muitas vezes acaba nos confundindo, porque o conhecimento é um poço sem fundo. O conhecimento nunca acaba. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente quer buscar. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar conhecimento em várias áreas. É importante que a gente estude, que a gente busque conhecimento. Mas de que serve o conhecimento se ele não for compartilhado? Muito cuidado para que o buscar demais, o estudar demais, não esteja desviando do teu foco, daquilo que Deus quer que você faça, daquilo pelo qual Deus te trouxe neste mundo, o caminho que Ele traçou para você. Muitas vezes
O que a gente acha que é disciplina, que é foco, são artimanhas do inimigo para nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Sabe quando você decide compartilhar o conhecimento ou usar os seus talentos e tem aquela voz dizendo: você não está pronto, você não está pronta, faz mais um curso, leia mais um livro, não está pronto ainda não está sendo bom o suficiente. Aí nós nos ocupamos tanto que a gente não tem tempo de compartilhar e a gente acaba se perdendo neste caminho. A gente muitas vezes lê tantos livros e a gente nunca tirou um tempo para ler a Bíblia, que é onde consta toda a fonte de sabedoria. Nós fazemos muitas técnicas, aplicamos muitos métodos para melhorar, para resolver problemas. Só que muitas vezes a gente esquece de usar o método de solução de problemas e de clareza mais eficiente que existe no mundo. É o método DJO, que é dobre os joelhos e ora. É quando nós deixamos de lado as dispersões e nós nos humilhamos a Deus e pedindo que Ele nos direcione, é que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. Nós não precisamos querer ser sabichões e dar contas de sermos melhores em tudo. O nosso ego é quem quer saber de tudo. Cada pessoa pode fazer uma pequena parte, compartilhar aquilo que sabe, pois é ganância a gente querer saber fazer tudo, a gente querer ser melhor que outros em tudo. Quando nós queremos resolver tudo, ser melhores do que os outros, querermos ser superiores aos outros, isso desagrada a Deus. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, apenas servir com aquilo que Deus colocou na mão da gente como missão. E nós temos muitos talentos. E se a gente não multiplicar esses talentos, a gente vai acabar perdendo eles. Eles nos serão tirados. Em Mateus 25, encontramos a parábola dos talentos. Um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A cada um deles, ele deu uma quantidade de talentos. Para um, ele deu 1 talento, para outro deu 2 talentos e para outro deu 3 talentos, ou de acordo com a capacidade de cada um. E depois ele seguiu viagem. O que havia recebido 5 talentos, ele saiu imediatamente, ele acabou duplicando, multiplicando aqueles talentos. Também aquele que recebeu 2 talentos também acabou multiplicando. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu aquele dinheiro, que o talento era o dinheiro daquele senhor, escondeu e aquele talento não se multiplicou. Depois de algum tempo, o senhor voltou para acertar as contas com seus servos com relação àquele talento que ele havia confiado na mão de cada um. Aquele que ganhou 5 talentos, devolveu 10 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, recebeu 4. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele devolveu e ainda afrontou o seu senhor e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que planta, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que te pertence. Então o Senhor repreendeu ele, dizendo que então ele deveria ter confiado aquele talento aos banqueiros, para que ele pudesse receber de volta com juros. Dito isso, ele pegou, tirou aquele talento, aquele único talento que ele tinha entregue, aquele servo, e entregou aquele que tinha 10. Porque aquele que tinha 10 talentos, ele soube cuidar. Então, se ele soube cuidar daqueles talentos, ele teria como receber mais talentos para cuidar. Ou seja, Deus também nos dá cada vez mais talentos, à medida que a gente saiba multiplicar e que a gente não fique segurando só para nós, enterrando esse talento que Deus deu para a gente. Por isso, a gente precisa multiplicar os talentos que Deus nos deu. A gente precisa ter coragem para soltar a nossa voz, para multiplicar, para ensinar aquilo que a gente sabe.
Para que Deus possa nos ajudar a revelar os nossos talentos e a multiplicá-los, a gente pode fazer a seguinte oração. Deus, muito obrigada por todos os dons e talentos que me destes. Obrigada por todas as oportunidades que me destes para estudar, para aprender, para me capacitar. Perdoe se eu não estou usando os meus talentos na tua obra, Senhor. Me ajuda a descobrir os verdadeiros talentos que tu me destes e a ter coragem de compartilhar, de usar na tua obra. Me dá coragem para superar todos os medos e as tentativas do inimigo de impedir que eu use os meus talentos a teu favor, meu Deus. Caia agora por terra todo medo, toda insegurança, todo medo do julgamento, todo sentimento de rejeição, toda procrastinação que faz com que eu esconda os meus talentos. Me usa, Senhor, como instrumento de teu amor todos os dias, para que eu possa multiplicar cada um dos talentos que me destes. Desde já eu te louvo e te agradeço. Amém. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.